Nos últimos anos, a França tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país europeu, que tem uma população de mais de 67 milhões de pessoas, que costumava representar a prosperidade e a riqueza, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a França está à beira de um grande colapso iminente. Entre os desafios estão a alta da inflação, a crise na indústria, abandono de pessoas, guerra iminente, estagnação e queda nas receitas. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam um país cuja economia já foi uma das mais poderosas do mundo, mas que agora amarga a irrelevância. Mas como e por que a França está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieckis-Ikoneski. Seja muito bem-vindo ao Econotalks. Para entender o atual momento da França, devemos voltar ao seu passado. Durante a Idade Média, a economia francesa era predominantemente agrária, com a maior parte da população envolvida na agricultura. No entanto, as cidades começaram a crescer e o comércio se expandiu, especialmente através das feiras de champanhe, que se tornaram centros de intercâmbio comercial na Europa. No Renascimento, a França começou a se modernizar economicamente, com a introdução de novas técnicas agrícolas e o crescimento do comércio internacional. No século XVII, sob o reinado de Luís XIV e a influência de seu ministro Jean-Baptiste Colbert, a França adotou políticas mercantilistas, visando fortalecer a economia através do controle estatal e do aumento das exportações. No século XVIII, a Revolução Industrial começou a influenciar a França, embora a Revolução Política de 1789 tenha causado perturbações significativas. A Revolução Francesa aboliu muitas práticas feudais, permitindo um ambiente mais propício ao crescimento econômico e à industrialização. O século XIX foi um período de grande transformação econômica na França. A Revolução Industrial se consolidou, levando ao crescimento das indústrias têxteis, metalúrgicas e ferroviárias. Napoleão IV implementou diversas reformas econômicas que modernizaram a infraestrutura do país, incluindo a construção de ferrovias e a renovação de Paris, sob o comando do barão Haussmann. No entanto, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 trouxe dificuldades econômicas, culminando na derrota francesa e na perda da Alsácia-Lorena. No início do século XX, a França enfrentou os desafios da Primeira Guerra Mundial, que devastou sua economia e infraestrutura. A recuperação foi lenta, mas a França experimentou um período de prosperidade nos anos 1920, seguido pela Grande Depressão dos anos 1930. A Segunda Guerra Mundial novamente trouxe destruição, mas no pós-guerra a França se beneficiou do Plano Marshall e das políticas de modernização do governo, que impulsionaram a recuperação econômica. Nos anos 1950 e 1960, a França experimentou um crescimento econômico robusto, conhecido como 30 Gloriosos. A partir dos anos de 1970, a França enfrentou novos desafios econômicos, incluindo a crise do petróleo e a crescente concorrência global. A integração europeia, com a criação da União Europeia e a introdução do euro, trouxe tanto oportunidades quanto desafios. Contudo, hoje a França está à beira de um colapso iminente, enfrentando um alto desemprego e uma inflação crescente que pressionam severamente a economia e o poder de compra da população. A tensão internacional também agrava a situação, com a iminente ameaça de conflito com a Rússia, aumentando a incerteza e os gastos militares.
Além disso, há um preocupante abandono de pessoas tanto nas áreas urbanas quanto rurais, devido à falta de oportunidades econômicas e dos serviços públicos, criando um ambiente de instabilidade e descontentamento social. A economia à beira do precipício. A França, outrora símbolo de glamour e prosperidade, se encontra em um verdadeiro inferno inflacionário. Em 2024, os preços disparam a um ritmo assustador, queimando o poder de compra das famílias e sufocando os negócios. A inflação anual atingiu um nível esmagador de 8,1%, o maior em 40 anos, segundo o próprio Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos. Em alguns setores essenciais, a inflação se transforma em um monstro devorador. O preço da carne bovina subiu 12,4% em um ano, enquanto o pão ficou 10,2% mais caro. O leite, alimento básico para muitas famílias, teve um aumento de 8,7%. A conta de luz explodiu, 28,3% de aumento, enquanto o gás natural subiu 53,7%. Aquecer a casa durante o inverno se tornou um luxo para muitos franceses. O preço da gasolina aumentou 15,5% em um ano, tornando o carro um meio de transporte cada vez menos acessível. As consequências são devastadoras. Milhares de famílias caem na pobreza, incapazes de arcar com as despesas básicas. Negócios fecham suas portas, incapazes de suportar o aumento dos custos. A raiva e a frustração da população explodem em protestos violentos, saques e vandalismo. A França se encontra em um beco sem saída. A outrora gloriosa indústria francesa se encontra em frangalhos, com 1/3 de suas fábricas fechadas desde o início de 2024. O colapso, impulsionado por uma combinação letal de custos crescentes, instabilidade política e perda de mercados, dizima setores inteiros e deixa um rastro de devastação socioeconômica. Em um golpe simbólico, a gigante da engenharia Alstom, símbolo da força industrial francesa, anunciou o fechamento de sua fábrica histórica em Belfort, colocando em risco milhares de empregos. A Peugeot, outrora sinônimo de excelência automotiva, também não escapou, com a produção em suas fábricas caindo vertiginosamente. A crise industrial se traduz em números brutais de desemprego. Em junho de 2024, a taxa de desocupação na França atingiu quase 11 milhões de pessoas, um recorde histórico. As ruas das cidades francesas se enchem de trabalhadores desesperados, sem perspectivas de futuro e cada vez mais revoltados com a situação. A crise industrial na França não é apenas um problema econômico, mas também um drama social e humano. Famílias são desfeitas, comunidades são devastadas e a esperança de um futuro melhor se esvai a cada dia. Em 2024, o cenário geopolítico global enfrenta uma crescente tensão entre a Europa e a Rússia, com a França posicionando-se como um dos principais atores dessa escalada. A possibilidade de uma guerra entre a França e a Rússia, com outros países da Europa envolvidos, não pode mais ser descartada, à medida que movimentos militares, sanções econômicas e a retórica agressiva está aumentando. A Europa testemunha um acúmulo sem precedentes de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia e dos estados bálticos, enquanto a OTAN, com a França à frente, reforça sua presença militar na região. A tensão atingiu um novo pico quando, em maio de 2024, a França anunciou o envio de 10 mil soldados adicionais para reforçar as forças da OTAN na Polônia, elevando o contingente total para 40 mil tropas aliadas na região. Este movimento foi uma resposta direta à mobilização de mais de 150 mil soldados russos ao longo da fronteira ucraniana, juntamente com a instalação de sistemas de mísseis balísticos de médio alcance capazes de atingir alvos em toda a Europa Ocidental. A situação piorou ainda mais após uma série de cyberataques devastadores em 2024, atribuídos a hackers russos, que paralisaram a infraestrutura crítica na França, incluindo redes de energia e sistemas de transporte. A resposta do governo francês foi rápida e contundente,
uma retaliação cibernética que desestabilizou as redes de comunicação militar russas. Analistas militares e políticos estão em alerta máximo, afirmando que uma guerra de larga escala poderia eclodir a qualquer momento. A população europeia, em pânico, começou a estocar suprimentos essenciais e a venda de bunkers pessoais disparou. A mídia não deixa de prever cenários apocalípticos, comparando a atual crise àqueles que precederam as grandes guerras do século XX. O presidente francês, em um discurso inflamado, afirmou que a França está pronta para defender cada centímetro do território europeu e que qualquer agressão russa seria respondida com força total e devastadora. Este aviso foi reforçado pela mobilização da frota naval francesa no Mediterrâneo, incluindo o porta-aviões Charles de Gaulle, sinalizando que Paris está preparada para uma escalada militar em várias frentes. Especialistas alertam que a guerra entre França e Rússia não só resultaria em uma catástrofe humanitária, com milhões de civis deslocados, mas também poderia desencadear um conflito nuclear, cujas consequências seriam inimagináveis para a humanidade. A Europa está em uma encruzilhada, e a necessidade de diplomacia nunca foi tão urgente. O mundo parece estar cada vez mais à beira de um abismo de destruição total. A iminente guerra entre França e Rússia desencadeou um êxodo sem precedentes, com mais de 1 milhão de franceses abandonando o país em pânico nos primeiros meses do ano. As imagens das multidões lotando os aeroportos, estações de trem e até mesmo atravessando as fronteiras a pé lembram cenas de filmes apocalípticos. A inflação atingiu níveis estratosféricos, com os preços dos alimentos e combustíveis subindo sem parar, levando a uma crise de desabastecimento. Supermercados estão com prateleiras vazias e postos de combustível foram saqueados, evidenciando o colapso iminente da economia francesa. A sociedade está à beira do caos, com saques e tumultos se tornando cada vez mais frequentes nas grandes cidades. A confiança no governo desmoronou enquanto a França enfrenta seu momento mais sombrio desde a Segunda Guerra Mundial. A histeria coletiva tomou conta da população que teme pelo pior. Um confronto direto com a Rússia que poderia devastar não só o país, mas como todo o continente europeu. Diante de tantas crises simultâneas, o futuro da França é incerto. A nação precisa encontrar soluções urgentes e eficazes para conter todos esses problemas. Embora a França possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas problemáticas, a estagnação econômica persiste. A possível guerra com a Rússia está se intensificando e tornando-se mais real a cada dia. E a falta de oportunidade para as pessoas está espalhando o caos e a miséria. A situação da França não é simples e o futuro é nebuloso. A França está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia da França tem salvação? Deixe seu comentário, a sua participação abaixo. Considere se inscrever aqui no canal para ficar atento e por dentro de tudo o que acontece no nosso mundo. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos em primeira mão. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na Foz e Produção, Gustavo Mieck Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui mesmo no Econotalks.